Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como trocar o shell padrão para o Z-Shell. Primeiro a gente precisa saber qual que é o shell atual e quais são os shells que são disponíveis. Então, para ver o shell atual, a gente pode rodar $shell, que no caso é o /bin/bash. A gente pode rodar o ps. O primeiro processo aqui vai mostrar qual que é o shell que a gente está usando, o bash. E outra forma de saber é olhando o arquivo etc password. Então, grep, nome do usuário e o arquivo etc password. Aqui, como meu usuário só tem um caractere, eu filtrei ele para esse acento circunflexo. Ele representa o início da linha para poder filtrar o usuário. Então a gente pode ver que está /bin/bash. A gente já sabe que o padrão é o /bin/bash e que a gente está usando o /bin/bash. Para a gente ver quais são os shells disponíveis, a gente pode olhar o arquivo cat etc shells. Aqui ele mostra todos os shells que estão disponíveis. Em algumas distribuições você pode usar o change shell -l. Aqui no caso do Ubuntu não funciona. Essa VM é uma VM Ubuntu. A gente pode olhar aqui o release. É Ubuntu 22.4 LTS. E para poder instalar o gshell é só a gente rodar sudo apt install zshell. Vai demorar alguns minutos. E pronto, está instalado. Para confirmar que ele está instalado, a gente pode olhar o arquivo etc shell de novo. Shells, pode ver que ele aparece aqui por último zshell e em penúltimo bin zshell. Então, para poder usar o zshell, a primeira coisa que a gente pode fazer é executar ele. Então, bin zshell. A primeira vez que você executa, ele vai te dar isso. Ele está basicamente falando que o arquivo de configuração do gshell não foi encontrado. E se você quer ou não criar ele vai criar as opções padrões para mim. Pronto, dá para ver aqui que o nome já mudou, a cor. Vamos ver então se eu estou usando o zshell. Vamos a gente voltar para os comandos de como ver qual shell que a gente está usando. Então, primeiro, pode usar echo shell. Ele está mostrando o bash. Vamos ver o ps. O ps ele está mostrando agora o bash e o shell. Então o que está acontecendo aqui é que eu estou rodando o zshell em cima do bash. Vamos olhar aqui o cat /etc grep. E vamos olhar o padrão grep etc password. E também aqui ainda está padrão como bash. Isso significa que o nosso shell atual é o zshell, mas quando eu logar de novo nessa máquina, ele vai abrir por padrão o bash e não o zshell. Para arrumar isso, a gente roda o comando change shell. Bom, vamos dar uma olhada no que ele fala aqui no help. Então, change shell, ele me dá 3 opções. A última que é o que eu quero, -s, new login shell for the user account. Então vamos rodar aqui change shell -s /bin/zshell. Ele me pede a senha, mas se você tem a senha, ótimo, usa ela. Eu não tenho, porque quando eu criei a máquina eu usei chave SSH. Então, eu poderia criar um password agora, mas não estou afim. Prefiro usar o sudo. Então, sudo change shell -s /bin/zshell. Pronto, funcionou. Então a gente vai conferir de novo, grep etc password. E ainda está mostrando o /bin/bash. O de errado não está certo. Então o que aconteceu aqui é que quando a gente executou o change shell do jeito que está, quem de fato executou esse comando foi o root e não o meu usuário atual. Pode conferir isso. E vocês podem ver bin/zshell. Então na verdade a gente mudou o shell do root, não do usuário atual.
Meu plano já era mudar o shell do root de qualquer forma, então vou deixar assim. Só vou voltar aqui e para alterar o shell do meu usuário, eu passo o meu usuário no final. Então, rodando o grep de novo. Agora sim, agora ele mudou. Se eu entrar de novo nessa máquina, se eu logout login, eu vou entrar direto no zshell. Só para mostrar aqui que no comando no help, ele fala isso também. Aqui no usage, ele tem entre colchetes o /login. Esse /login é o meu usuário. Então foi exatamente isso que eu fiz. Então, change shell. As opções que eu usei, a opção "-s", e o shell, e o meu usuário. Então, tudo certo, é isso. E como é um vídeo curto, eu não vou explicar quais são as vantagens do zshell sobre o bash, mas vou deixar um link se quiserem olhar. Beleza? Valeu.